Meia-noite e meia, estamos de volta com o Troca de Passes desta quinta-feira. Terminou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem um tal de Gil aqui, ô Mansur, nosso telespectador, que fica elogiando você. Eu discordo frontalmente. Ele diz aqui, o nível de reflexão e análise do Mansur é altíssimo. A reflexão sobre a patologia, sobre os treinadores, impacta também o nível do futebol. Afinal, quem vai ter coragem de ousar, de tentar coisas diferentes, se estão sempre em risco? Essa parte final, não elogio, observação boa essa parte final. Obrigado, João, um abraço. Vou ler para quem também, aqui, ó, tem em compensação, tem um cara aqui, ó, Complexo da Roça, manda aqui. Mansur, pede para... e vai embora. Ele fala, pede... aqui eu não posso falar. Não posso pedir para ir embora porque... Como? Você acha que eu ia fazer um elogio só? Não, é claro que não, pô. Você me conhece. Vamos com informações do Santos, por favor, aqui. Porque o Murilo Tauro traz detalhes da lesão de Neymar e tudo mais. As últimas do Peixe. Chega mais, Murilo. Fala, meus amigos do Troca de Passes. O Santos ontem conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Foi aqui na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro. 2-0 para o Santos. Gols de Zé Ivaldo e Barreal. O Zé Ivaldo foi um dos grandes destaques da partida, além do primeiro gol, foi muito bem na marcação, teve ali uma provocação com o Hulk, mas o Zé Ivaldo acabou se dando melhor depois da partida, inclusive a torcida gritou o nome do Zé Ivaldo, está se firmando na titularidade do Santos nesse ano de 2025. O outro autor do gol foi o Barreal, que na última partida o técnico Pedro Caixinha o colocou no banco contra o Fluminense, mas quando ele voltou de titular, que foi ontem, deu conta do recado e foi muito bem ao lado do Gabriel Bontempo, joia da base do Santos. Os dois comandaram a vitória, os 2-0 para cima do Atlético Mineiro. O torcedor saiu feliz, mas preocupado, por conta, claro, de Neymar. Neymar voltou a sentir uma lesão na coxa esquerda, a mesma lesão que o tirou por mais de 40 dias dos gramados. Ele sofreu essa lesão lá no Campeonato Paulista, no estadual, precisou de 42 dias para voltar a entrar em campo, voltou contra o Fluminense, não foi titular, jogou apenas alguns minutos. Contra o Atlético ele foi titular, só que só aguentou 25 minutos. Ele ainda tentou seguir em campo mesmo, lesionado, mas com 30 minutos precisou ser substituído. Ele saiu chorando, saiu bravo, irritado. A lesão tem mesmo incomodado o Neymar. Ele agora faz exames para saber a gravidade dessa lesão e o tempo para ele poder voltar aos gramados. O Santos ganhou folga hoje, mas amanhã às 10 da manhã volta a treinar no CT Repelé. Sábado, também às 10 da manhã, faz o último treino antes do Clássico e depois do almoço viaja para São Paulo, fica concentrado. Domingo, 4 da tarde, tem Santos e São Paulo no Morumbi, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, Murilo. Agora é aguardar, né, para saber qual é a gravidade dessa nova velha lesão do Neymar. Sabe o que faltou dizer ontem? O programa foi tão corrido que eu esqueci. Foi pouco jogo ontem, né? O que o Barreal jogou de bola ontem, hein? Jogou bem. É muito bom jogador, eu acho que ele vai ajudar bastante o Santos. Eu até fiquei com alguma Agora, aquele jogador... dúvida do porquê que o Cruzeiro não ficou com ele, né? E eu acho que ele vai ajudar muito o Santos. Ele está jogando em uma posição diferente, né, no Santos, né? No Cruzeiro ele jogava meio aberto, isso, né? Hoje jogou pelo lado direito dessa vez, né? Mas às vezes ele se abre, muitas vezes ele fez a função de partir do meio e fazer uma ultrapassagem pela esquerda, alguém compunha o meio. Ele é assim, um jogador que precisa estar num contexto de um time bem acertado, que ele pode ajudar taticamente em muitas coisas. Não é aquele jogador hipercriativo que vai te mudar de patamar com uma ação individual, mas ele tem muitas coisas boas. Com o Neymar é aquilo que a gente conversou ontem, né? Hoje em dia, você olha para ele, é uma grande interrogação que você enxerga, né? Infelizmente. E eu acho que o mundo do futebol inteiro o vê como uma grande interrogação. Agora, Diniz, só uma observação, e aí é uma observação mesmo. Eu não tenho fonte nenhuma, não perguntei para o Neymar, que é meu amigo, e já estimamos melhoras aí, vai dar tudo certo. Mais uma vez, vai passar com louvor aí. A minha preocupação é essa cocheira que ele estava usando. Porque muitas vezes aí eu estou falando por mim, quando eu tinha algum problema, eu tentava, de alguma forma, me segurar em alguma defesa. E ele nunca usou isso, o Neymar. Nunca usou essas cocheiras. As duas pernas ainda, nunca usou. Claro, estou meio sem confiança, então vai me ajudar a fazer... E isso me preocupa. Será que ele estava 100% mesmo? Ou será que realmente é uma necessidade do Santos ter o Neymar dentro de campo? Demonstrou que sim, esportivamente falando. Que em 25 minutos o Santos fez 2-0 e venceu o jogo com o Neymar em campo. Né? Mas a minha preocupação é essa. Será que ele estava realmente 100% ou será que precisou colocar o Neymar porque o Santos não vivia um bom momento?
E isso, para mim, é muito preocupante. A gente a gente até passou por isso ontem. É que a gente, às vezes, tem mais perguntas do que respostas, exatamente porque tem coisas que fogem até ao nosso conhecimento. Por exemplo, mas eu tenho algumas coisas a gente se permite estranhar, né? O Neymar teve aquele período enorme de recuperação, aí se sentiu no segundo jogo lá, do segundo ou terceiro jogo, que ele entrou alguns minutos no Al-Hilal, outro período longo de recuperação, e aí no Santos, de repente, ele começa uma arrancada de jogos a cada 3 dias, 7 jogos. O quanto isso cobrou um preço? Não dá para saber, mas não é o normal. Porque não é o habitual. Tempo e entrar numa sequência dessas, né? Aí agora, essa colocação do Richarlison, a forma como ele entrou em campo com a proteção. Será que ele já tinha alguma insegurança que ele trouxe? Eu tenho a impressão também, Mansur e Rick, também não é uma informação, é uma impressão que eu acho que a voz do Neymar deve estar fazendo muito valer ali. Olha, não, tô bem, quero jogar e tal. E aí para os médicos fica um pouco mais difícil fazer, Neymar, não, esse jogo não, vamos segurar e tal. Eu acho que ele, com a ansiedade de seleção brasileira naquele período, de se mostrar recuperado para poder jogar contra a Argentina e contra a Colômbia, eu acho que ele também quis acelerar um pouco o processo, né? E meio que dizendo para os médicos, falar, olha, tô bem, quero jogar e tal, né? E então, mas talvez não fosse o... Então, mas nessa hora você tem que ouvir o profissional, né? Eu não sei se isso aconteceu, nem né? Eu, Mas você tem que ouvir. A impressão que eu tive. O cara tá ali só para isso, o cara estudou tudo para entender, né? A sua fisiologia, o que acontece nas suas movimentações. Claro que todo jogador quer estar em campo, todo jogador quer jogar. O Neymar, principalmente por esse período de inatividade que ele tem, de 2 anos ter jogado 20 jogos só, enfim. Mas nessa hora, Diniz, não adianta, porque aí ele cobra um preço caro. Fora que ele tem a própria equipe dele, né? Entendeu? Ele tem os profissionais que trabalham exclusivamente com ele ali. O que não vai mudar, entendeu? É uma reeducação maior, mas não muda o período que você tem que ficar de fora, ou o período que você tem de recuperação. Então, assim, é chato pra mim, porque, assim, eu ainda não. Eu tenho certeza que ele pode ser o nome da nossa próxima Copa. Mas eu tô orando muito para que ele não se machuque mais, porque é difícil. Se for uma se for uma relesão, então, no mesmo músculo... Chato, né? Vai, Mansur. Não, é só uma coisa assim... De novo, gente, não tenho diploma, eu não vivo 24 horas com o Neymar. Claro. O que eu tô... Coisa aqui que eu tenho a convicção de que hoje o mundo do futebol olha para o Neymar e vê algumas interrogações. E uma delas a gente sempre escutou que, a partir de determinada etapa na carreira, o Neymar não é um veterano com 33 anos, mas também já não é um menino. Que uma lesão da gravidade que ele teve, para você voltar e competir na elite do jogo, é um sacrifício de 100%. Você precisa estar disposto a abrir mão, disposto a todas as privações para você voltar num nível mais alto. O Neymar, ele é um personagem que se permitiu ter a vida exposta, né? Ele nunca... Você acompanhou durante a recuperação dele, a gente acompanhou um monte de coisas que ele fez. Fez tratamento, imagino que ele tenha tido uma dose de sacrifício, mas a gente viu cruzeiro, comemoração disso, presença aqui, presença ali. Qual é a minha capacidade de dizer se isso está certo ou errado para a recuperação dele? 0. Mas o que eu acho é que todo mundo, até pelo tipo de personagem que ele criou, o mundo do futebol olha e se questiona. Será que esse personagem está disposto, neste momento da carreira, a fazer 100% das renúncias e dos sacrifícios que são necessários nessa idade para voltar no topo, competindo em nível de elite, que é o que ele pode fazer. E é o que eu torço para acontecer, porque eu gosto de futebol, quem gosta de futebol quer ver o Neymar em campo. Claro. Então eu acho que essa é mais uma questão, né? Sem dúvida que o mundo do futebol tem essa dúvida. Tem essa dúvida. Hoje você não vê as pessoas olhando e bancando. O Neymar está tendo falta de sorte e vai voltar. É difícil, né? Tomara que volte, porque ainda é um jogador daqueles completamente fora da caixa. Fora da curva. Fora da caixa. Boa recuperação ao Neymar, né? Que dessa próxima vez ele consiga voltar e permanecer.